Lição número 32 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. Eu inventei o mundo que vejo. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Eu não sou vítima do mundo que vejo, porque eu sou a vítima dos meus pensamentos que inventaram o mundo. Observada de um ponto de vista metafísico, toda a minha vida, do nascimento à morte, é o meu sonho, o roteiro de vitimização que eu escrevi para alcançar o propósito do ego. Como já vimos, esse propósito é manter minha existência individual, mas separar minha crença no pecado, projetando-o nos outros. Se minha vida é o meu sonho, minha peça, meu roteiro, então eu, obviamente, sou seu autor. Portanto, sou uma vítima do meu próprio roteiro. Na verdade, o tomador de decisões, identificado com o ego, a parte da minha mente dividida, que se identifica com a separação, escreveu esse roteiro para ensinar que o mundo é uma prisão e todos nele são os meus carcereiros. Quando convido o Espírito Santo a entrar, ele se une a mim lá, para me ensinar que esse mundo pode agora se tornar uma sala de aula na qual aprendo que eu o inventei. Ele me ensina, além disso, por que eu fiz isso. Para proteger minha individualidade e especialismo. Portanto, pelo fato de tê-lo feito, pelo fato de ter inventado o mundo que eu vejo, posso modificá-lo. Novamente, eu inventei o mundo que vejo. Se refere à ideia de que a minha vida é uma invenção, baseada na premissa irreal de que eu fui injustamente tratado como criança pequena e, portanto, preciso de defesas. Portanto, eu, como um ego saudável, literalmente invento o mundo que vai provar que eu estou certo e todos os outros estão errados. Então, meus pensamentos de ataque e meu comportamento são justificados. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para que o vejas. Jesus está mais uma vez falando sobre motivação. É o meu desejo ver um mundo vitimador. Ainda que esse desejo esteja fora da minha consciência, como a maioria dos desejos está. O mundo de vitimação que eu vejo está por lá porque eu quero que esteja. Embora não esteja explicado nessa lição, a razão pela qual eu quero um mundo de vitimação é para ser capaz de dizer que o pecado da separação é seu e não meu. Uma passagem descritiva perto do final do capítulo 27 no texto deixa essa dinâmica aqui implícita bem clara. O mundo que vês retrata exatamente o que pensaste que fizeste. Exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito a ti. A culpa pelo que pensaste está sendo colocada fora de ti, e sobre um mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em teu lugar. Ele traz a sua vingança e não a tua.
O mundo nada faz senão demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Mas, uma vez que tiveres embarcado na delusão de os culpar, não verás a causa do que fazem, porque queres que a culpa caia sobre eles. O princípio reinante do sistema de pensamento do ego, para fazer essa declaração importante outra vez, é a preservação da separação e da individualidade, mas sem seu pecado concomitante. Portanto, no mundo de especificidades, eu projeto meu pecado em você e declaro que você é o vitimador, pecador, não eu. Dessa forma, tenho o bolo do meu ego e o como também. Tenho minha individualidade e especialismo, meu ser, mas eu não sou responsável por eles. Alguém mais fez de mim o que eu sou. Para repetir, posso desistir do mundo tão facilmente quanto o fiz, quando peguei o ego como meu professor, ao invés de Jesus. Eu meramente mudo minha decisão, soltando a mão do ego e segurando a de Jesus ao invés disso. É muito simples. O que torna isso difícil de fazer são suas implicações. Se eu fizer isso, vou desaparecer da forma como conheço a mim mesmo. E então quem eu vou ser? Esse é o medo. Nossa tarefa é permitir a nós mesmos entrarmos em contato com esse medo. E depois observarmos as defesas insanas que escolhemos para nos protegerem contra algo que não está lá de qualquer forma. Jesus está apelando aqui para nossa motivação, como ele faz consistentemente através de todo um curso em milagres. Se nós realmente quisermos ser felizes, precisamos seguir o que ele diz, porque só isso vai nos tornar felizes. Mas isso significa que temos que ser capazes de dizer que ele estava certo e nós errados. Essa é a coisa mais difícil para qualquer um nesse mundo admitir. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Você pode ver com que frequência nessas primeiras lições Jesus faz essa afirmação. Ele não está falando de forma metafórica ou figurativa, ele está falando de forma bem literal. Você quer pensar profundamente sobre o que isso realmente significa. As plenas implicações de dizer que os mundos interno e externo são o mesmo. São essas implicações que são tão amedrontadoras e inquietantes. Porém, como tu os vês, como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje, mais uma vez, incluirão duas fases. Uma envolvendo um mundo que vês fora de ti e a outra o mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Uma passagem como essa é crucial porque Jesus está explicando por que ele usa a linguagem da dualidade. A maior parte do tempo ele fala conosco como se houvesse um mundo lá fora. Pessoas que precisam ser perdoadas, um mundo de tempo e espaço no qual tudo isso acontece. Um Espírito Santo e Jesus que se movimentam pela nossa mente tentando nos ajudar. Além disso, Jesus fala de Deus como se ele também fosse uma pessoa com diferentes partes corporais, braços, mãos, pés, voz, lábios, etc.
Portanto, ele nos diz aqui que usa os termos da dualidade porque nós vemos o interno e o externo como diferentes. E, portanto, ele vai construir períodos de prática para refletirem essa dualidade. Não porque o interno e o externo sejam realmente diferentes, mas porque essa é a nossa experiência e ele vai nos encontrar na condição na qual pensamos estar. Estudantes do curso em Milagres repetidamente ficam aprisionados na dualidade quando não veem linhas como essas e veem suas palavras de forma literal, quando Jesus está dizendo que não é assim de forma alguma. Portanto, ele diz que vai tratar o mundo externo como se fosse separado do interno. Na verdade, como se até mesmo houvesse um mundo externo. Uma passagem no texto provê talvez a melhor explicação sobre esse estilo dualista do curso em Milagres, ao apresentar a mensagem de ensino de Jesus. Sua importância é tal que ela será repetida com frequência através desses volumes, ajudando a evitar que os estudantes confundam a forma do curso com o seu conteúdo. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado, para unir-te à verdade, possa chegar a ti através de algo que compreendes. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. A sequência final do segundo parágrafo dessa lição também é extremamente importante. Tanto o mundo que vemos do lado de fora, quanto o mundo que vemos dentro de nossas mentes, existem apenas em nossa imaginação. Nós os inventamos. O pensamento de separação, um mundo interno de pecado, culpa e medo, que é o que a crença na separação produz. E o mundo projetado que não é nada além da sombra do mundo interno imaginário do ego. Tudo o que estamos realmente falando, portanto, é um mundo de faz de contas que parece estar do lado de fora, mas está realmente dentro de nossas mentes. Muito lentamente, nessas primeiras lições, Jesus está nos treinando para entendermos que são só os nossos pensamentos que são importantes, não o mundo externo. Esse ensinamento continua. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática da manhã e da noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes, enquanto olhas à tua volta o mundo que vês como se estivesse fora de ti. Em seguida, fecha os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quantas desejares, enquanto observas as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Jesus está reforçando o que vem nos ensinando. Esses pensamentos foram inventados, pensamentos de raiva, especialismo, auto-ódio, ansiedade e terror, existem apenas em nossa imaginação, quer eles venham como pensamentos de prazer ou dor. Pelo fato de estarmos falando sobre pensamentos imaginários, também estamos falando sobre mundos imaginários. Não existe diferença.
Para os 2 períodos mais longos de prática, são recomendados 3 a 5 minutos e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 podem ser utilizados se achares o exercício repousante. Para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações e em que te sintas razoavelmente pronto. Aqui vemos Jesus nos impelindo a encontrar um momento pacífico e repousante, e implicitamente um espaço também, no qual possamos meditar. Desses comentários em outras partes do curso, compreendemos que Jesus não quer que tornemos nossa vida espiritual ritualística. No entanto, uma vez que ainda estamos começando o nosso treinamento e ainda não somos muito disciplinados em nossa vigilância ao ego, esse tipo de estrutura é útil. Os parágrafos finais da lição apoiam nosso novo tipo de prática. Usar a ideia do dia tão frequentemente quanto possível. E especialmente quando nos sentirmos tentados a perceber a causa da nossa angústia como estando fora de nós. Esses exercícios também devem ser retomados durante o dia sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei essa situação tal como a vejo agora. Você pode ver o quão radicalmente diferente isso é da visão do mundo na qual normalmente percebemos as coisas. Nós pensamos que escolher entre o mundo interno e o externo realmente faz diferença. Isso seria aparente. Por exemplo, quando concluímos que o que pensamos não importa enquanto não o falarmos ou encenarmos. Jesus, no entanto, está explicando que não faz diferença se expressamos nossos pensamentos ou se pensamos neles silenciosamente. Nossos julgamentos têm tanto efeito em nós e na mente da filiação quanto nossas atitudes. É bom não encená-los. Ele uma vez disse a Ellen que não era contra uma certa quantidade de disciplina. Mas se não mudarmos o pensamento subjacente, esses pensamentos simplesmente vão permanecer em nossas mentes, esperando seu destino inevitável de projeção. As consequências são as de que devemos sempre estar lutando a batalha perdida, de tentarmos reduzir nossa agressão, a hostilidade e o especialismo da mente. Portanto, precisamos ir à fonte do problema, nossos pensamentos, que foi o fato de termos nos voltado para Jesus dizendo: você está errado e eu certo. Desfazer essa fonte é dizer a ele: graças a Deus você estava certo e eu errado. Existe outra forma de olhar para o mundo. Nessas lições, Jesus vem nos ajudando a perceber que temos 2 formas de olhar para o mundo, que vêm de 2 sistemas de pensamento ou seres, uma mente certa e outra errada, e de 2 professores, o ego e Jesus. Essa percepção vai aumentar conforme as lições continuarem. Até esse momento, a maior parte da ênfase tem estado na forma do ego olhar para o mundo. É por isso que as primeiras lições nos disseram que não vemos realmente nada, pois vemos o que não está lá. Portanto, tudo o que percebemos é sem significado.
Também é por isso que as lições têm enfatizado nossos pensamentos de ataque, percebendo um mundo de vingança, etc. Dessa lição até a de número 50, no entanto, Jesus nos ensina que existe outra escolha disponível, outra forma de olharmos para o mundo. É esse pensamento que ele introduz na próxima lição. Ken Wapnick.